dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso combustível diário, semana começando. A minha oração é que o Senhor possa te abençoar nas decisões que tu precisa tomar essa semana, tudo que tu precisa resolver, que tu possa colocar o Senhor na frente e que Ele possa te dar direção em nome de Jesus, tá? Então nós vamos continuar, né? Estamos indo na nossa série Cartas de Paulo, nós vamos ler 1 Coríntios 6, que vai abordar dois assuntos muito importantes e que precisam ser ditos, que não podem ser negligenciados ou fingir que isso não acontece, né? Então Paulo, ele era, eu já falei aqui, um pastorzão, porque Paulo, ele não omitia falar as coisas para agradar as pessoas. Hoje nós temos visto uma era em que as pessoas só falam aquilo que os outros querem ouvir, omitem aquilo que está na palavra por medo de magoar pessoas, de desagradar pessoas. Mas eu continuo dizendo, batendo na mesma tecla, que nós precisamos agradar o coração de Deus, falar aquilo que Ele nos pede, aquilo que está na palavra dEle. Amém? 1 Coríntios 6 vai dizer assim, a gente vai lendo aqui um pouquinho e vamos conversando sobre o assunto, tá? Se tu tem um caderno de anotação, já pega esse caderno de anotação aí pra gente estar estudando junto, tá? E diz assim, ele vai começar falando assim, ó. Se algum de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa por ser julgada perante os ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar uma causa de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Portanto, se vocês têm questão relativa às coisas desta vida, designem para os juízes que são da igreja, mesmo que sejam menos importantes. Olha o que diz o 5. Digo isto para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficiente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai para o tribunal contra o outro, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígio entre vocês, ou seja, briga, contenda, desavença entre vocês, já significa que existe uma completa derrota. Porque não preferem sofrer a injustiça? Porque não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmo causam injustiças e prejuízos contra os seus irmãos. Essa aqui é a primeira parte do capítulo 6, né, de 1 Coríntios. Ele está falando algo que, coincidentemente ou não, se você está por dentro das redes sociais, você está vendo aí um burburinho no meio religioso, eu posso dizer assim, de irmãos, né, parentes indo na justiça contra o outro por questões de igreja. E o que está dizendo aqui? O que esse capítulo, essa parte do capítulo está dizendo, gente? Se vocês não conseguem resolver entre vocês, será que não tem ninguém sábio entre vocês para resolver um problema que possa acontecer no meio de vocês que são cristãos? Vocês estão levando para a justiça, para os ímpios julgarem as coisas que acontecem no meio de vocês. Pessoas que não têm noção do que acontece vão para a justiça, e é isso que está acontecendo, né? A gente tem visto aí um boato, um falatório de uma situação de uma determinada denominação que estão indo para a justiça, eles contra eles mesmos, para resolver questões aqui religiosas, eu digo, que a religião vai colocando, porque isso não é o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, e eu não tô aqui para falar do assunto nem de lado A e nem lado B, e se tu não sabe o que é o assunto também tá tudo certo, mas o que eu quero dizer é que aqui mesmo, na carta de 1 Coríntios 6, está dizendo, vocês precisam saber resolver as coisas entre vocês, porque se já estão precisando ir para a justiça um contra os outros, está dizendo aqui, ó, já significa que vocês estão em uma completa derrota. Vocês simplesmente se perderam. É o que Paulo está dizendo aqui. Será que vocês não sabem sofrer prejuízo? Vocês não sabem sofrer injustiça? Será que vocês não sabem que eu sou a justiça, Deus está dizendo? Eu é quem vou julgar quem está certo e quem está errado. Vocês ficam perdendo tempo com pequenas coisas. Eu sempre digo isso, né? Às vezes o meio cristão tá perdendo tempo com coisinhas desnecessárias, enquanto o mundo aí fora tá com pessoas morrendo, sedentas por uma palavra de Deus. Nós temos a palavra de vida na nossa boca e usamos a nossa boca. Ao invés de declarar as palavras de vida, estamos usando a nossa boca para fazer função no meio da igreja.
para fazer função, burburinho, contenda, desavença. E uns aqui ainda levando para a justiça, para pessoas que não são do meio cristão julgarem. Mais um motivo para aquele povo falar. O povo está falando, olha aí, é isso que acontece no meio cristão, estão envergonhando o evangelho. Estão escandalizando o evangelho. E olha só o que Paulo continua dizendo aqui, eu anotei como se fosse a segunda parte, né? Mas ele continua nesse capítulo dizendo assim, ó, versículo 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino dos céus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Aqui quem está dizendo não é a Bruna. Quem está dizendo não é um livro de autoajuda, é a palavra de Deus que está dizendo. E ele continua dizendo assim, assim foram algum de vocês. Ou seja, por que Paulo está falando isso? Porque naquela igreja de Corinto havia algumas pessoas que já tinham sido assim, que já tinham passado por esses pecados na sua vida. Mas ele continua dizendo, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de Deus. Sabe por quê? Ele continua dizendo aqui, ó, porque tudo é permitido, mas nem tudo convém para vocês. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Aqui Paulo está dizendo para essa igreja, olha, entre vocês haviam alcoólatras, adúlteros, imorais, caluniadores, mas isso é o passado de vocês. Agora vocês foram resgatados pelo Senhor. Então aqui está dizendo mais uma vez que o Senhor, ele ama o pecador. Ele dá uma nova chance para o pecador, mas ele abomina o pecado. Ele abomina o pecado. Essas coisas aqui, ó, nos afastam de Deus. Essas coisas aqui está dizendo, não nos fazem herdar o reino dos céus. E ele está dizendo assim, ó, mas se hoje tu vive um desses pecados aqui também, porque nós sabemos que existem outros inúmeros, né? Mas aqui Paulo está selecionando alguns para dizer que havia no meio ali da igreja de Corinto, sejam então lavados, arrependam-se, vivam uma nova vida que Cristo tem para vocês. Que Cristo tem para vocês, porque hoje no meio da igreja a gente vê muito ex-alcoólatra, ex-adúltero, né? Ex-um monte de coisa. Eis um monte de coisa, por quê? Porque o Senhor transforma a condição da pessoa de pecador a lavado, a remido, a nova criatura nele. E ele continua ali no 13 dizendo, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá os dois. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo, está dizendo aqui. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que o corpo de vocês são membros de Cristo? Pula lá para o 18 para a gente adiantar. Fujam da imoralidade sexual e todos os outros pecados que você possa cometer. Fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Nós já falamos aqui, né, em alguns capítulos anteriores de 1 Coríntios que o Senhor está falando, né? Fujam da imoralidade sexual. Fujam, peçam ajuda. Vocês foram lavados, o preço foi altíssimo. Foi por preço de sangue que o Senhor comprou a sua nova chance. Sabe o que o Senhor comprou lá na cruz? A sua nova chance, a oportunidade do arrependimento. Foi isso que ele foi fazer lá na cruz. Aquele sofrimento todo que ele passou foi para nos dar uma nova chance de sermos pessoas que desagradavam o coração de Deus, para agora sermos pessoas que fomos lavadas. Lavar, você quer lavar? Quando a gente se lava, a gente tira a sujeira, não é assim? Quando a gente liga o chuveiro assim, não sai aquela sujeira do nosso corpo. É isso que o Espírito Santo faz de nós, ele vai tirando, ele vai limpando, sabe? E não é tão bom a sensação da limpeza? Eu não sei vocês, mas se tem uma coisa tão boa, é aquela sensação do corpo limpo, não é verdade? Eu fico agoniada quando eu começo a me sentir suja, suada, eu começo a ficar agoniada. Parece que eu não consigo nem ter contato muito com as pessoas, assim, não é? A gente não fica ruim? Assim também é o pecado em nós. Ele vai nos deixando mal, minha irmã. Aquilo ali vai te sujando.
Peça ao Espírito Santo, me lava, Jesus. Eu não quero ser mais alguém que desagrada teu coração. Eu não quero mais, Jesus. Me limpa, me transforma, Senhor. O preço foi caríssimo, Jesus. Eu não quero fingir que não aconteceu nada, que aquilo que o Senhor fez lá na cruz foi em vão. Não, Senhor, me perdoa. E o Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos dar uma nova chance. Amém? Que o Senhor possa te abençoar com esse devocional de hoje, o Senhor possa falar ao teu coração, Ele possa, te direcionar para um novo tempo na tua vida, que o Senhor te abençoe. Se for bênção para ti, curte esse vídeo, é tão rapidinho, é muito rápido curtir esse vídeo, você vai estar me ajudando. O YouTube entende quando o vídeo é curtido, que ele é relevante, que ele é importante, e ele faz o quê? Ele envia para mais pessoas, é a nossa forma de evangelizar. O nosso id por todo mundo, muitas vezes, não é os nossos pés que vão alcançar, mas é a nossa voz levando a palavra de Deus, tá bom? Curte este vídeo, comenta ele, compartilha e te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau.